Giovanni Santoro, sou chefe de comunicação social da Polícia Federal. Eu acredito que alguns de vocês aqui já devem ter visto essa carinha na televisão, né? Mostrando os trabalhos da Polícia Federal. Lá na PF é assim, a gente investiga, prende algumas pessoas, depois ainda tem que se expor colocando o nosso rosto na televisão para mostrar a vocês o que a gente está fazendo, como forma até de prestação de serviço. Afinal de contas, cada mercadoria que os senhores compram está lá no posto imbuído e esse posto vai pagamento do meu salário. Então, por assim dizer, vocês são os nossos patrões e a gente tem que ir realmente em escolas, igrejas, associações e estar ministrando esse tipo de palestra que tem muito a ver com a área de competência e de atuação da Polícia Federal. Bom, dito isso, eu quero logo de antemão agradecer o convite que me foi formulado pelo GGE. Já tive ontem lá em Boa Viagem, estou aqui hoje com vocês falando sobre isso. Esse tema é muito importante, cybercrimes. Eu já estou atuando nessa área há muito tempo, me especializei nessa questão de cybercrimes, tenho experiência não só com crimes aqui no Brasil, como também no exterior, que a gente faz especializações no exterior para poder a gente ter uma dinâmica maior, porque o cybercriminoso ele se atualiza a cada dia e a polícia também tem que acompanhar essa atualização e cada dia tem um fato novo, tem um método de investigação que a gente tem que se atualizar. Então é preciso realmente nessa área aqui se atualizar bastante. Bom, eu quero começar falando com os senhores sobre um pouquinho da minha vida passada. Como vocês estão vendo ali, eu realmente sou um leitor compulsivo. Eu tenho em casa praticamente 3 quartos recheados de bibliotecas com livros das maiores variedades possíveis. Eu sou formado em teologia, em história e em direito. E gosto de ler muito devido ao meu pai, que era historiador. Então, desde os 8 anos de idade, que meu pai me incentivou a prática da leitura. E isso é muito bom. Então, a gente tem que entender que no mundo de hoje globalizado, no mundo de hoje onde a informação ela é dinâmica, a gente não tem só que estar ouvindo uma fonte de informação, mas principalmente todas as informações que nos chegam, contrárias, a favor, para que a gente possa fazer um juízo de valor e poder falar de acordo com o conhecimento amplo e não apenas o que uma parte ou uma parcela do conhecimento humano está falando. Então eu procuro realmente ter esse conhecimento amplo para que eu possa falar com propriedade a vocês na matéria que eu quero ministrar aqui agora. Mas antes de ministrar essa palestra, só para vocês terem uma ideia, isso é um site do UOL, bastante conhecido, e eu costumo, quando vou fazer algumas pesquisas, classificar essas pesquisas por tópicos. Por exemplo, aqui tem uma aba ali que é só drogas, e todo esse assunto aqui que vocês estão vendo, vai começar a subir agora a aba, é só relacionado a drogas. O que a gente faz? A gente pesquisa na internet, a gente também tem que pesquisar nas revistas, tem que pesquisar nos livros para ter conhecimento amplo dos fatos. Para vocês verem aí, o que surgir todo dia sobre drogas, no outro dia com certeza vou estar sabendo. Porque além de ter essa pesquisa ampla na internet, eu sou assinante de praticamente todas as revistas que tem nacionalmente e também dos jornais digitais. Então realmente a busca pelo conhecimento é uma coisa incessante. E se a gente não se atualizar, a gente fica para trás. Esse economista aqui que já é falecido, Marco Aurélio Viana, ele disse que todos os dias realmente nós acordamos desatualizados. É verdade. Uma informação que a gente tem hoje aqui, amanhã ela pode não valer mais. Por isso, tudo aquilo que eu me proponho a falar com os senhores aqui não é achismo, não é assim de Giovanni, é tudo baseado em pesquisa científica, é tudo baseado em estatística. E uma pesquisa, uma estatística, ela só pode ser refutada com outra pesquisa ou outra estatística, senão vai ficar apenas no conhecimento empírico. Por isso que a gente tem que, além de tudo, se embasar em pesquisa e em estatística para poder falar com propriedade. Bom, dito isto, eu queria, antes também de começar essa palestra, logo definir 3 termos, quais sejam a questão da opinião, a questão da informação e a questão do conhecimento. As pessoas costumam confundir muitas coisas e às vezes falam muita besteira. E é impressionante como tem gente falando besteira por determinados assuntos. O que a gente mais vê, infelizmente, são especialistas que às vezes não dominam tanto a matéria e aí começam a falar em propriedades. E são muitos que falam em propriedades, principalmente na internet. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje em dia, o que é que a gente está vivendo? Principalmente no WhatsApp e na internet. É uma praga de fake news. Hoje a gente parece que não tem nem tempo, quando recebe a informação no WhatsApp, averiguar se aquela informação é verdadeira. Já começa a replicar, porque o título é chamativo, não vai ver as fontes, não vai ver quem foi que escreveu,
E aí, às vezes, deve por impulso, a gente já compartilha aquilo. E quando a gente faz isso sem averiguar a fonte, a gente corre o risco de se tornar um propagador de mentiras. E aí a gente faz exatamente o que a pessoa maliciosa quer, usarmos para poder espalhar boatos e mentiras. Essa coisa é tão séria que isso pode até levar à morte de algumas pessoas, ou simplesmente acabar com a reputação de uma pessoa da noite para o dia. Isso é muito sério. Então é necessário que a gente tenha essa consciência ampla de, antes de compartilhar qualquer coisa, a gente possa averiguar a veracidade dessa informação. Eu me lembro recentemente de pegar uma foto de uma pessoa, atrelada essa foto a uma pessoa que teria estuprado uma menina de 3 anos de idade. O cara morava em Petrolina, todo mundo ficou revoltado e quase que esse rapaz é assassinado sem ele ter nenhuma participação nesse crime. Então é necessário que a gente tome muito cuidado com todas essas informações que a gente recebe, que isso é muito perigoso. Mas vamos lá, opinião. Eu acredito que os senhores aqui devem conhecer o Umberto Eco, que é escritor e filósofo italiano, que infelizmente faleceu recentemente, e ele disse uma coisa interessante, uma frase até forte. Ele falou que as redes sociais deram origem a uma legião de imbecis. Veja que frase forte. E, em parte, realmente, ele está correto. Por quê? Porque ele diz que as redes sociais deram direito à fala da legião de imbecis, que anteriormente falavam só no bar, depois de uma taça de vinho, sem causar dano à coletividade. Hoje, ou agora, eles têm o mesmo direito à fala que o prêmio Nobel. O dano da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade. Isso acontece muito. É claro que a internet ela trouxe essa ampla democracia para que a gente possa expressar livremente. Mas, por outro lado, também ela deu voz a muitas pessoas que falam em verdades e, às vezes, em vez de ajudar, acaba prejudicando. Então, é por isso que a gente tem que ter essa consciência crítica sempre em tudo aquilo o que a gente for ler, o que a gente for postar, o que a gente for replicar. Isso realmente é muito sério. Então, baseado nesse quesito, eu diria que a opinião que é o quê? Opinião qualquer imbecil pode ter. Qualquer imbecil pode ter uma opinião. Isso, apesar de ser uma frase forte, é a verdade. Por quê? Porque a opinião é o que se acha ou se supõe em um determinado assunto. Não necessariamente é a verdade. É um modo de pensar empiricamente carente de uma análise aprofundada dos fatos. Isso é a opinião. Eu geralmente não costumo omitir opinião. Eu costumo omitir análise. E aprendi isso com muito esforço, com muito sacrifício, a duras penas. Eu, geralmente, quando não sei um assunto e a gente realmente não sabe praticamente nada, eu procuro ficar calado. Porque é melhor que eu fique calado do que eu possa obter uma opinião que não seja a veracidade dos fatos. É muitas das vezes melhor de ficar calado e não dar determinadas opiniões quando a gente não tem conhecimento e não é embasado pela verdade. Então é por isso que a opinião, qualquer imbecil pode ter, como falou o Humberto Eco. Agora, a informação. A gente pensa que na internet a gente vai adquirir conhecimento, mas isso é um grande engano. A gente vai conseguir na internet informação. É muito difícil você encontrar um sítio na internet, um site na internet, em que esse site seja especialista num tema específico e ele possa se debruçar exaustivamente naquela temática. É geralmente informações, é geralmente pontos focais e não se aprofunda com propriedade. Quem é que tem conhecimento? Conhecimento através dos livros, porque o livro ele pega a temática e aí ele pode ir à exaustão naquela temática. Então, informação é como uma lista. São coisas que eu posso repetir sem, no entanto, me envolver de verdade com elas. É algo frio, porque na verdade eu não me relaciono. Algo que não modifica, não passa de uma utilidade passageira, ela é pontual, sem compromisso com todo, de uma forma geral, tem vida curta. Ela vai suprir uma necessidade, uma curiosidade, um momento meu, daquele instante. Mas aquilo ali, eu não posso me envolver com ele, eu não posso me aprofundar, eu não posso saber com propriedade, com exaustão, aquele tema. Então é por isso que na internet a gente vai encontrar informação. E por fim, o que seria conhecimento? Conhecimento é saber. Aí sim, conhecimento é uma atividade intelectual, tá? De respeito ao saber, é um processo mental quando indagamos, questionamos e estabelecemos relações entre as diversas informações obtidas. Isso é conhecimento. Então é necessário realmente a gente buscar o conhecimento. Porque conhecimento, quando você adquire, ninguém tira de você. Pode dar um problema ali no computador e com certeza essa palestra aqui não vai ser prejudicada.
será prejudicada porque com o audiovisual, com as fotos, com os vídeos, a gente assimila melhor, né, o conteúdo. Mas tudo está aqui na minha cabeça. Não iria sofrer nenhum tipo de prejuízo se desse algum problema aqui. Eu ia continuar do mesmo jeito. Então, essa é a diferença entre opinião, informação e conhecimento. É por isso que a gente tem que realmente saber diferenciar esses três fatos. Bom, para adquirir conhecimento é preciso estudar. E estudar tem que ter tempo. E tempo, na maioria dos brasileiros hoje em dia, é escasso. A gente está vendo aqui, eu tenho ido para palestras assim à noite e eu nem culpo muitas das vezes as pessoas que não podem comparecer. Muitas vezes de manhã, de tarde, estão cansadas, parabéns de vocês que estão aqui. Eu mesmo hoje acordei 13 horas da manhã. Teve uma operação lá, que é a questão que estavam vandalizando aquele sítio histórico lá de Olinda com pichações, a gente teve que prender um grupo criminoso que estava lá naquele sítio histórico. Foram 6 pessoas. Então, desde 8 da manhã que eu estou acordado, né, e vim para cá, mas eu sei que é difícil. Principalmente vocês que saem do trabalho, as mulheres têm que cuidar dos seus familiares, é difícil. É difícil. Então, eu não fico surpreso, porque nos vários colégios que eu vou, a realidade, infelizmente, é essa daí. Então, o que acontece? Tem que ter tempo para isso. Tem que ter muita habilidade. E também muita disposição para fazer. Allan Kardec ele dizia que para bem conhecer um assunto, é preciso ver tudo, aprofundar o tema, comparar todas as opiniões, ouvir os prós e os contras. Isso sim é você obter conhecimento. E aí eu quero entrar num outro aspecto muito importante. Toda minha palestra eu faço questão de ovacionar uma classe de profissionais específicos. Tem aqui algum professor? Alguém professor aqui? Não, né? Perfeito. Mas eu gosto de ovacionar essa classe de professores, principalmente para pais e para alunos, porque eu não sei se vocês conhecem a história desse senhor, o nome dele é Cícero Batista. Cícero Batista, como vocês estão vendo, ele é negro, pobre, catador de lixo, mas hoje o Cícero Batista conseguiu se formar em medicina na Universidade de Brasília. Tinha 3 irmãos que, infelizmente, não tomaram o mesmo caminho do Cícero Batista, enveredaram pelo tráfico de drogas, foram executados pelos traficantes porque ficaram devendo tipo de droga para eles. Mas o Cícero Batista, nessa mesma realidade, nessa mesma conjuntura social, conseguiu suplantar tudo isso e hoje é médico de Brasília. O que foi preponderante na vida de Cícero Batista que não foi dos irmãos? Muito simples. O que foi preponderante é um profissional chamado professor. Por onde quer que eu ande, eu faço questão de iniciar a minha palestra ovacionando esses professores. Por quê? Porque só existe no Banco Santoro aqui hoje, falando com vocês, que lá na base teve uma professora que me alfabetizou e proporcionou passar numa universidade depois do concurso público. Então, se não fosse o meu professor, não existiria o Giovanni Santoro falando aqui com vocês hoje. Aliás, não existiria nenhuma profissão no mundo, porque tudo começa na mão desses profissionais e termina na mão deles. E por que eu gosto de mencionar essa questão dos professores? Principalmente para os alunos e para os pais. Porque os professores na sala de aula não são só professores. Eles têm que ser, muitas das vezes, policiais para cuidar da segurança dos filhos de vocês. Eles têm que ser médicos para ver como é que está a saúde dos filhos de vocês. Eles têm que ser psicólogos para ver o que é que os filhos de vocês estão pensando aqui dentro. Eles têm que, muitas das vezes, cumprir uma dupla jornada de trabalho para cuidar de uma escola, com salário para ajudar sequer para manter suas próprias famílias. Eles têm que preparar um plano de aula. E quando termina tudo isso, ainda tem que ir para suas casas, cuidar dos seus familiares, porque eles têm família. E é por isso que eu sempre peço aos pais e aos alunos: respeitem, colaborem, ajudem essa classe, porque ser professor do Brasil não é fácil. Eu sei que o GGE aqui tem uma outra realidade. Eu estive ontem na estrutura lá do Boa Viagem, fiquei impressionado com a estrutura que o PPF dá aos alunos. É uma coisa de doido, eu nunca vi um negócio desse. As salas específicas para determinados temas, as salas específicas para determinados cursos, né? Tudo climatizado, tudo automatizado, uma coisa impressionante, coisa de primeiro mundo. Então, parabéns ao GGE, mas eu tenho ministrado palestras, principalmente faço questão disso em escolas públicas. E é aí onde a gente vê tragédia. Aí onde vem também, não são tragédias vivenciadas no dia a dia, não. Isso estatisticamente com relação à educação.
Então, eu quero mostrar para os senhores, aqui a minha professora, ela tem 80 anos hoje, mora no Cabo São Agostinho, o nome dela é Conceição, e essa senhora aqui é responsável por tudo que eu sou. Eu costumo sempre, está lembrado dela? Minha também. Sua também, terreno meu do Cabo São Agostinho. Então, toda vez que eu vou no Cabo São Agostinho, eu procuro ir e agradecer essa mulher por tudo aquilo que ela me doou. Quando a gente está em determinado lugar, as pessoas costumam só ver, né, o produto final, né? Ele está na Polícia Federal, tem um bom emprego, mas nunca vê o processo passado, o que se sofreu, o que se teve de abdicar para estar nesse lugar. Eu nunca nasci numa família rica. Eu sempre sou uma dona da família. Meu pai sequer tinha condição de pagar a faculdade para mim. Depois foi se tornou empresário, lá no Cabo São Agostinho, mas não passava necessidade direta. Eu tive, quando fiz faculdade, passava fome, porque não tinha dinheiro no lanche para poder me alimentar nos intervalos das aulas. Então, quando a gente procura olhar para trás, a gente procura ver todo esse processo e a gente percebe que a gente não chegou aqui sozinho. Vocês construíram por várias pessoas e a principal realmente foram os meus professores, a qual eu agradeço demais. Por isso que eu sempre ovaciono essa classe. O que acontece? Eu quero indicar para os senhores, caso tenham interesse, essa palestra vai ficar toda ali, tá? Quem quiser depois revisar, fique à vontade, vou deixar aqui para vocês, porque conhecimento isso não é propriedade de ninguém, conhecimento é para se espalhar mesmo, que as pessoas possam realmente ter acesso a esse tipo de informação. Esse livro aqui, que controla a escola Governo do Mundo, Educação em Minas, brasileiro, que é o TEMAR, é muito interessante, para que vocês possam entender a realidade do que é uma educação que não é feita com planejamento no futuro. E por que eu digo isso aos senhores? Eu gosto muito desse filósofo. Eu tenho quase todos os livros, do Marcelo Cortella, eu tenho do Fernando Carnal, tenho do Luiz Felipe Monteiro. Porque até hoje o último, o mais recente livro dele. Então, Pondé, ele fala o seguinte, ele diz que não existe liberdade de pensamento na maioria das universidades. Porque essa universidade corre o risco de virar um celeiro de crenças ideológicas vendidas aos alunos como saber. E isso realmente é fato. Eu vou provar isso aos senhores, estatisticamente falando. Quando eu estou ministrando algumas palestras, eu costumo sempre dizer, eu não estou aqui para colocar em pauta ideologia de absolutamente nada. Embora a gente às vezes se identifique com algum tipo de prática, algum tipo de conduta. Mas, só para vocês terem uma ideia, eu já li o Capital de Marx mais de 5 vezes, até hoje eu tenho dificuldade porque existem coisas ali muito complexas para a gente entender, e as pessoas às vezes nem leem o Capital completo e já se declaram comunista. Uma vez eu estava numa sala de aula, aí uma menina se levantou, querendo atrapalhar a palestra, e disse que era comunista. Eu só fiz uma pergunta para ela, eu fiz, você é comunista da linha trotskista, stalinista ou Trotsky, Stalin ou leninista? Aí ela fez o quê? Ele, tá bom, não vou falar mais, tá bom. Às vezes a gente assume determinadas posições que a gente não conhece. A gente quer afirmar coisas porque alguém falou, eu sou bacana, eu sou bonito, mas a gente não se identifica com aquilo, a gente passa a ser um replicador, por quê? Porque alguém falou alguma coisa, a gente achou bonito, mas não se aprofundou. Aí corre o risco do quê? De um caso dessa situação ser abordado e a pessoa ficar sem resposta. A vida como a gente vai na onda. E para não dizer que eu tenho um ideológico, por exemplo, um dos meus melhores autores, que foi já o tradutor da obra de Marx no Brasil, é o José Paulo Neto. Por que eu gosto dele? Porque ele é uma pessoa que, quando ele chega numa plateia, ele não tem medo de dizer palavras desagradáveis, certo? Mesmo que seja uma plateia que seja ouvindo dele. Ele não tem vergonha de meio desagradável. O que ele tem que estar atento é com a consciência dele, com o que ele acredita, depois de tantos anos estudando. O Brasil, ele quer o Ranking Mundial de Violência de Alunos com os Professores. Esse é o ranking. E o que a gente vê? Aqui,
um indicador de nova leitura funcional que foi feito em maio de 2016, está sendo preparada uma nova pesquisa, essa pesquisa está na internet, para que vocês também possam consultar. Ela analisou o índice de nova leitura funcional, tanto no nível médio como nas universidades. A pesquisa está na internet para vocês, e que esse grupo proficiente são pessoas que não demonstram restrições para compreender e interpretar textos em situações usuais, resolver problemas envolvendo múltiplas etapas e operações de informações. Isso aqui é uma coisa bastante simples, mas é o grupo proficiente mais top da lista. Mas são coisas simples. Apenas você tem que não demonstrar ter restrições para interpretar textos normal, situação usual. Veja qual foi o resultado dessa pesquisa. No ensino médio, 9% apenas atingiram esse grupo proficiente. Ou seja, a gente tem 81% de alunos do ensino médio que sequer sabem interpretar textos. E aí a gente vem, quando você pega informação desse mundo ensino médio globalizado, se você não sabe interpretar o texto, o que é que vai sair da sua mente? Aí a gente vai para o ensino superior. 22% apenas atingiram o grupo proficiente. Então a gente tem aí 78% de universitários que também não sabem sequer interpretar o texto do seu modo funcional. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque a gente não está formando pessoas para pensar. Pensamento, a livre expressão, ela não tem sido incentivada. E o que acontece? Meu pai, quando eu desde 18 anos estudo história, e uma desta parte, quando eu cheguei na universidade, eu tinha um conhecimento muito mais aprofundado do que alguns professores. Por quê? Porque eu já lia desde 18 anos de idade as histórias. Então eu sabia de algumas coisas até melhor que professores. E eu tinha um professor que, infelizmente, eu tive que tomar alguma atitude drástica. Porque na primeira prova que eu fiz desse professor, ele me deu uma nota 3. Aí eu tive que, infelizmente, pedir uma revisão de prova ao colegiado, e essa nota, que era 3, vejam só, que era 3, passou para 9,8. Por quê? Porque o que ele ministrava em sala de aula, eu afirmava, mas também pegava outros autores de livros, historiadores que eu tinha lido, e dizia que tinha esses autores que falavam diferente do que ele estava expondo, mas que, e no final, eu fazia uma visão ampla, tanto de um lado como de outro. Então ele ficava revoltado, porque eu questionava o que ele estava falando em sala de aula com outros autores. Mas eu não estava questionando de forma gratuita, eu estava simplesmente dizendo que essa visão existe, mas que existiam outras visões que poderiam também ser levadas em consideração. Isso é você fazer alguém pensar. Isso é você dar uma oportunidade para as pessoas terem uma visão ampla dos fatos. Então, o que acontece? A gente vê o hábito da leitura no Brasil, gente, falido. Uma última estatística que teve do Banco Mundial, certo? O Monteiro Lobato diz que mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. A última estatística do Banco Mundial diz o seguinte: alunos brasileiros vão demorar 260 anos para atingir esse leitura dos países ricos. Isso, se não for feito nada. E agora? Então, as pessoas do Brasil, infelizmente, não leem. E tem um série de fatores, às vezes, nem o próprio brasileiro. Às vezes, a pessoa não tem nem condição de se alimentar, quanto mais comprar livro para ler. O último ranking que teve, aqui, a avaliação dos principais universidades nacionais, que está no Caio Peixe, aponta aqui: das 1.000 melhores universidades do mundo, apenas 21 são brasileiras. E o ano passado, quando a pesquisa foi feita, eram 27. Nós tivemos 6 posições. Então, para que vocês tenham uma ideia, que a coisa está séria na educação. Aí aqui é o banco das universidades, né? Vocês podem estar na internet. De respeito aos professores em sala de aula. Aqui a gente tem um exemplo da escola Conforme, do professor francês Landonage. Ele tem 64 anos, depois de 38 trabalhos, se aposentou. Vejam qual foi a atitude dos alunos quando ele se aposentou. Eles fizeram uma fila no corredor, e esse professor, quando ia passando, ele era aplaudido, era vacionado pelo serviço que ele prestou por tanto tempo na escola. Veja a conduta e a atitude dos alunos franceses quando o professor se aposentou. Aí a gente vai aqui para o Brasil, e aí é onde realmente a gente tem que repensar muitas coisas. Eu tinha sérios problemas com esse professor, mas eu nunca respeitei. Eu agi
a procura dos meus direitos dentro da legalidade. E questionava sempre na sala de aula, porque eu acho que é dever do aluno ter esse espírito questionador mesmo, e o professor ele tem que estar, em tese, capacitado para poder dirimir as dúvidas de sala de aula. Se não sabe, ele diz, não sei nesse momento, mas vou consultar, e na próxima aula trarei sua resposta. Não tem nenhum problema. Porque você não pode impedir esse senso questionador do aluno. Isso é muito importante para o conhecimento. E aqui, ó, a gente vê o professor Raul Júlio, depois que ele saiu de uma palestra na Faculdade Francinete no Recife, qual foi a recepção que esses alunos deram esse professor? E essa recepção que os alunos deram depois de uma palestra, só porque o professor pensava diferente dos alunos, só porque o professor questionava uma das coisas diferentes. E aí, eu sabendo dessa história, eu procurei o professor, esse aí, o Rodrigo Jurman, e fui lá prestar minha solidariedade por aquele que fica assim. Então, a gente vê que também tem um problema. Se de um lado eu respeito os professores, tem algumas condutas que a gente também tem que tomar muito cuidado. E eu digo sempre, para se construir um nome, demora-se muito tempo. Mas para jogar no lixo esse nome, é questão de nome, principalmente hoje em dia, no mundo globalizado como a gente está. Onde as pessoas ficam sabendo tudo em fração de segundo. Então o que acontece? Acho que muito do senhor deve conhecer esse professor universitário, Marcos Wagner. Eu tenho todos os livros dele, tá? Ele tem esse aqui chamado Preconceito Linguístico, que é excelente. Realmente é uma pessoa que tem um conhecimento muito bom na área de linguística. Ele é professor da Universidade Federal do Brasil. Mas o Marcos Wagner, infelizmente, ele usou a rede social dele, está aqui, depois ele até apagou, está aqui o que ele escreveu, e ele diz o seguinte, depois quando eu digo que o Brasil só vai se resolver no tiro, e na ponta da faca, as pessoas ficam indignadas, o Facebook me bloqueia. Mas como salvar a gente de monstro como ele falando político, só degolando, decapitando, defendendo. E desculpe, o professor universitário não pode ter esta conduta. Se a gente vê uma conduta dessa nas redes sociais, para todo mundo ver, imagine que não se passa dentro da sala de aula. Imagine. E aí o que a gente vê? A gente vê também que tem casos, na notícia para o público notório da massa fringe, nada justifica uma agressão dessa, uma barbárie dessa. Nada. Nada. Mas o que foi que aconteceu com a massa fringe? Ela está aqui, tá? Nas redes sociais dela, e ela diz o seguinte: não suporto o mimimi. E acho que um pouco de violência é melhor que a passividade perniciosa. Conte comigo, inclusive para partir para a porrada, porque tem muita gente crescendo o olho roxo. Então são condutas que são totalmente inapropriadas para alguém que ensina e que deve servir de exemplo para uma geração que está formando. Então a gente tem a questão dos professores, tem que tomar muito cuidado com isso, pais que ameaçam professores também dentro da sala de aulas. A minha intenção aqui não é chocar ninguém, mas aconteceu um fato triste e lamentável na sala de aula. A mãe do menino aparece de camiseta branca na sala da diretora. Ela quer saber onde está o filho que sumiu da escola, no intervalo, junto com outro menino de 8 anos. A mãe faz ameaças e tira uma faca da bolsa. Bom, a questão não é chocar. Então, vejam só, estatisticamente falando, essa questão do professor, essa questão dos alunos, essa questão das universidades. Então, quando eu olho todo isso daí, essa questão de violência também, na última ocupação que teve na Universidade Federal de Pernambuco, a gente foi lá fazer perícia, e me desculpe, mas quando uma ocupação ela é moldada por atos de vandalismo, por depredação, isso aí já não passa mais a ser uma ocupação legítima, já passa a ser atos criminosos, que está previsto em lei. E quando eu fui lá na Universidade Federal, a gente encontrou isso daqui. A gente encontrou salas destruídas, portas quebradas, armários de professores também, palavras terríveis e ameaças de morte. Encontramos, inclusive, a biblioteca toda quebrada, os livros tudo para fora.
Então, a partir do momento que uma ocupação ela tem esse final aí, ela perde a sua legitimidade. E eu costumo muitas vezes, senhores, pegar e fazer a reflexão que é culpa, né? Nessa ocupação eu fui lá e os alunos costumam escrever algumas coisas, e muito do que se escreve demonstra muito daquilo que se pensa, daquilo que se crê. E numa dessas frases eu encontrei essa informação. Vocês nos ensinaram a teoria, agora aguentem o peso da revolta popular. Interpretando esse texto, quem é que eles estão culpando por tudo isso que eles fizeram? Quem? Os professores. Quem foi que ensinou a teoria a eles? Então veja a que ponto se chega dentro da educação. Mas por que eu estou falando isso para os senhores antes de começar tudo isso? Porque eu não acredito em mudanças significativas num país onde não se valorize e onde não se tenha uma educação de qualidade. E mais, não se valorize o professor. Se você quiser saber se o país tem futuro, é só ver qual a importância que o governo dá à educação e aos professores. Porque se for importância nenhuma, é isso que a gente vai ter, um país sem futuro. Alemanha, França, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, Japão, todos eles, vocês podem ver, esses países são do primeiro mundo. Só são o que são, porque investiram maciçamente na educação e nos professores. Quando eu vejo essa realidade, eu fico muito triste. Eu fico muito triste, porque, infelizmente, se a gente não mudar esse quadro, a gente não vai ter um país melhor. A base é a educação. Nós não tivemos essa base. Eu passei a sentir na pele essa realidade há 4 anos atrás, quando eu comecei a fazer isso nas escolas públicas. Eu vi o drama dos professores. Então, tem muitas coisas na palestra que eu falo com relação a isso, e os alunos sabendo que eu ia tocar, mas não é para provocar ninguém gratuitamente, é só para me informar a realidade. Tem gente que gosta de viver tanto na ignorância, que quando chega alguém para despertar da ignorância, parece que eles não querem. Eles preferem viver na ignorância e na escuridão. Aí parece que a pessoa realmente não tem diálogo, não tem jeito. Então, qual é a função das redes sociais? A função das redes sociais é essa aqui: tornar as comunidades de conhecimento, de interação social e inteligência coletiva. Então, quem tem uma visão ampla dos fatos vai entender que a função das redes sociais é essa. Não foi feita para xingar, maltratar, difamar, caluniar, nem cometer crime. Em tese, a função das redes sociais, elas são feitas para coisas úteis e proveitosas e para que a gente possa ter essa inteligência coletiva para o bem e ajudando em todas as áreas do conhecimento. E aí a gente vem para o que são cybercrimes, né? Cybercrimes são práticas criminosas utilizando a internet para todo tipo de ações ilícitas. Quer seja o quê? Chantagem, difamação, calúnia, injúria e violações aos direitos humanos mais fundamentais. Então, quem pratica esse tipo de conduta na internet é considerado cybercriminoso. E aí, a gente já vem com algumas informações que são importantes. Primeiro, eu quero dizer que administradores de grupos do WhatsApp são os responsáveis por tudo aquilo que acontece nele. Ou seja, se alguém cometeu um crime no grupo de WhatsApp, o administrador pode ser responsabilizado civilmente e criminalmente. O menino de 0 a menos de 13 anos, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, é considerado criança. E maior de 13, menor de 18, adolescente. Se a criança cometer algum crime, ela vai presa? Não. Mas se a criança tem um representante legal, quem são os representantes delas? Os pais. Então, eu sempre, quando estou na sala de aula, falando com os meninos, os alunos, eu costumo dizer: tomem cuidado. Porque o fato de vocês serem crianças não quer dizer que não vai haver uma punição na penalidade. Os pais de vocês os representantes legais, podem arcar com as consequências dos atos de vocês, sem estar sequer sabendo o que vocês fizeram. Quando eu falo isso na sala de aula, eu fico espantado. Eles não tinham essa dimensão que uma atitude dele na internet para prejudicar alguém podia afetar os pais. O adolescente, maior de 13, menor de 18, esse aí já pode cumprir a medida estudativa. Numa fase da vida, vai passar por uma análise psicológica, pode demorar pouco tempo, para ver se já tem condição de se reintegrar de novo naquele meio social. E os pais também sofrem sanção. E o que acontece? Como a sanção é aos pais? Você postou, por exemplo,
uma informação no Facebook. Isso tornou público. Você quer queira ou quer não, a filha daquela família que foi afetada, ou o filho, houve um prejuízo, houve um dano moral. Porque expôs toda a família daquela pessoa. É uma difamação, é uma calúnia, é uma injúria. A família prejudicada por uma postagem do filho de outra família pode entrar primeiro na polícia, na área penal. Aí vai ser processado por difamação, por calúnia, por injúria. Você é responsável levar para o filho. E também na área civil. Vai ter que reparar o dano pagando indenização de quê? Porque a família recebeu o dano sobre aquilo. E é por isso que eu digo sempre aos filhos de vocês com todas as palavras: cuidado, porque atos de vocês menores de idade podem prejudicar diretamente quem vocês mais amam. Isso já aconteceu muitas vezes. As famílias prejudicadas acionar a justiça e prejudicar a família do filho que cometeu aquele dano. Vou mostrar você mais lá. Então, o crime migrou para o mundo virtual. Eu quero dizer o que o crime migrou para o mundo virtual é que todas as práticas criminosas que podem ser cometidas na vida real, elas também podem ser cometidas no mundo virtual. Vamos dizer que você não só de banco. Eu tenho primeiro, para conseguir investir com a bancária, como está forte, conseguir compassos comigo, não é fácil, nem todo mundo é confiável, tem que conseguir armas, tem que saber a hora que o carro forte chega na agência, sai, a hora que a rotina do gerente. E quando eu tiver tudo isso preparado, eu vou investir contra aquela agência, posso ser filmado pelas câmeras de perto, de fora, de dentro, vem de durante o Big Brother da vida, que está filmado. A polícia pode descobrir, pode trocar tiro com o meu grupo criminoso e muita gente pode vir a morrer. Então foi quando perceber que eles podem enganar as pessoas na sua casa, no ar-condicionado, diante do computador, tomando Coca-Cola. Em tese, eles iam enganar, prejudicar as pessoas sem, entre aspas, correr risco nenhum de ser identificado ou responsabilizado. Mas isso é um engano. Quem estiver pensando que hoje em dia a internet é terra de ninguém, está muito enganado. Muito enganado. Porque hoje em dia a gente tem profissionais capacitados, equipamentos de última geração que permitem identificar e responsabilizar essas pessoas muito rápido. As nossas investigações de cybercrime hoje em dia, dependendo da situação, 10 dias, 15 dias. E eu vou mostrar para vocês como é fácil. Como é fácil chegar e identificar essas pessoas. Bom, o crime de roubo para o mundo virtual, o que a gente tem aqui, ó, o crime mesmo de roubo e furto, que dá 4 a 10 anos de reclusão. Uma matéria que saiu recentemente no estado de São Paulo diz que cada 100 reais roubados de bancos no Brasil, 95 é conta, computador. Apenas 5 reais é que esse bandido se aventura a pegar a arma, a pegar explosivo e explodir um carro forte ou uma agência bancária. O resto já é tudo pela internet. E qual é o golpe mais usual desses bandidos? É através de mensagens que chegam no e-mail de vocês. Eu sei que todos aqui que trabalham com e-mail, quase todo dia, que isso acontece comigo, a gente está recebendo e-mail da Polícia Federal, e-mail da Receita Federal, e-mail de banco, para atualizar o sistema. A gente está recebendo esses e-mails perniciosos todos os dias. Polícia Federal, Receita Federal não entra em contato com você através de e-mail. É sempre por telefone, é sempre por informação, é sempre por uma carta, e que você tem que checar se realmente aquele telefone é daquele órgão governamental. Qual é o golpe mais usual que eles fazem? Vocês podem ver que nessa mensagem que chega, tanto da intimação como para você comprar a Receita Federal ou no banco, vai ter sempre lá um anexo, para você clicar e abrir e ver o que é a intimação, ou ir para uma página para direcionar para a atualização bancária. O golpe vou falar sempre de maneira simples, tá? Sem usar termos técnicos. Quando você clica nesse anexo, vai estar lá na sua máquina, ou no seu computador, ou no seu tablet, ou no seu smartphone, um vírus espião. Esse vírus, o que é que ele vai fazer? Ele vai dominar o teu teclado e a tua webcam. E aí quem faz transação bancária, quando se digita o número da conta e o número da senha, esse e-mail, essa digitação sobre o teclado, vai ser enviado com um e-mail do bandido automaticamente com essas informações. E aí, com o número da tua conta e da tua senha, ele faz um debate para o produto financeiro. Outra coisa, sites de pornografia, sempre digo isso nos vídeos de vocês, é onde existe a maior concentração de vírus. É onde existe a maior concentração de vírus. E, muitas vezes, você está com a webcam dominada,
o menino, até mesmo pessoas adultas estão lá, né, vendo aqueles vídeos, aquela cena, está lá no ápice, e tudo está sendo filmado, tudo está sendo registrado dopamina. E depois ele vai usar essas filmagens para poder extorquir você, para pedir dinheiro e para ameaçar. Já peguei vários golpes em que o camarada faz assim, ele manda um e-mail para o marido. E diz, olha, essas fotos que eu tirei aqui é de um relacionamento extraconjugal que eu tivesse e eu vou mostrar para a pessoa. Quando o marido não tem a consciência pesada, ele vai deletar porque vai saber que aquilo ali não é verdade. Mas quando o cara tem, o cara vai lá clicar e termina o que é que está na mão. Então eles são muito espertos para poder enganar as pessoas. Cada vez mais vão ficando os golpes. Por exemplo, eu quando eu converso com os filhos de vocês, essa moçada, eu fico impressionado com a inteligência e a facilidade que eles têm de manusear a internet e esse dispositivo. Tenho certeza, se eu perguntar aos pais aqui, se os filhos de vocês sabem manusear essa tecnologia digital, mais que vocês, eles sabem mais que eu, não é verdade? E às vezes a gente fica numa situação, como é que a gente vai ensinar uma pessoa que sabe mais que a gente? Então a gente vê um drama disso daí. E o que é que muitas vezes acontece? Se esses meninos pudessem, com certeza, quando eles estivessem para nascer, ainda no ventre da mãe, eles se comunicavam com ela dentro da barriga da mãe. A facilidade que eles têm de manusear com isso. Agora, já que eles são tão espertos, já que eles têm essa facilidade tão grande, por que será que eu já recebo na Polícia Federal vários filhos de pais desesperados, né, que caíram no golpe desse bandido? Porque em tese, se eles são tão experientes, eles são tão espertos, tão inteligentes, não deveriam cair nesse golpe. Não é verdade? Mas todo mês eu recebo lá famílias desesperadas que caíram e tiveram seus filhos expostos por esse bandido. Isso acontece com os filhos de vocês de duas razões. Apesar de eles serem extremamente inteligentes, ainda falta para eles maturidade e experiência. Porque maturidade e experiência nem culpa deles, só se consegue isso por tempo, não tem como você abreviar maturidade e experiência. E do lado de lá, tem bandidos que sabem tanto quanto os filhos de vocês sabem, mas por eles serem mais velhos, tem mais maturidade e mais experiência, aí você ainda não. Então é por isso que tem que sempre tomar cuidado. Você conhecer não quer dizer que você nunca vai ser vítima desses golpes. Porque a cada dia eles estão aperfeiçoando isso daí. Estelionato, por exemplo, né? Que a gente tem aí penas de 1 a 5 anos de reclusão. Sabe quais são as vítimas preferidas de bandidos? As mulheres. As mulheres são as vítimas preferidas dos estelionatários. E por que as mulheres? Não é que eles não caem, porque estatisticamente falando, a mulher, ela cai mais. A mulher, ela tem uma característica peculiar e única que o homem não tem. Ela tem a percepção de ver coisas que nós homens não vemos. Essa sensibilidade para perceber as coisas. Por exemplo, se uma mulher perguntar para mim se aqui tem alguma sujeira nessa sala, eu vou dizer que não, está tudo limpo. Mas se eu botar uma mulher aqui, ela vai encontrar 1001 sujeiras. Por quê? Porque vocês têm essa sensibilidade de perceber as mínimas coisas. O homem vê o mundo por um telescópio. A mulher vê o mundo por um microscópio. É diferente. Por isso que eu sempre digo com meus amigos, não traiam suas mulheres. Porque se você trair, ela vai descobrir, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como enganar. Não tem como. É uma coisa impressionante essa sensibilidade que a mulher tem. O que é que às vezes acontece? Eu sou profundo admirador das mulheres. Profundo admirador. Eu, materialmente, honradei esse caráter da mulher da língua zero. Mas como todo mundo, também tem seus pontos vulneráveis, fracos, né? Como todo mundo, como o homem, como a mulher tem. Qual é o ponto fraco, que é por isso que os estelionatários se aproveitam e enganam as mulheres? Não podem se apaixonar. Se apaixonar, já é. O homem que é o estelionatário vai fazer o que quiser. Isso não estou falando com respeito só à mulher, não, o homem. Mas, como estatisticamente a mulher é mais enganada, é por causa disso. Quando conhecer quem quer que seja, porque nós somos seres sociáveis, nós temos necessidade de nos relacionarmos uns com os outros, principalmente na internet, e dessa possibilidade de conhecer pessoas novas, né, pessoas bacanas. Quando conhecer quem quer que seja na internet, primeiro,
Usem a razão. Como assim? Procure saber quem é esse cara, onde ele estuda, onde ele trabalha, quem são seus familiares. Quando você conhecer esse cara, através da razão, você avalia se vale a pena se envolver emocionalmente. Se trocar a ordem disso daí, se envolver emocionalmente para depois usar a razão, vai quebrar a cara. E o que é que esse estelionatário faz? Eles pegam fotos de, por exemplo, locais turísticos, França, Inglaterra, e os Photoshop da vida hoje em dia podem transformar um pé rapado em multimilionário, gente. Aí eles fazem aquelas fotos, colocam no Facebook para atrair as mulheres, olha, esse camarada tem poder aquisivo bacana. Volto a dizer, não é só mulher, homem também. Mas estatisticamente, as mulheres são mais enganadas. Tá? Então o que acontece? Aí a mulher se envolve emocionalmente, esses estelionatários começam a falar de dramas pessoais, a mulher se compadece porque se envolveu emocionalmente, tenta ajudar, e quando ajuda, cai no golpe. Tem professoras que toda uma renda que ela tinha guardada na poupança, o estelionatário levou. Tem casos de mulheres que não pensaram, se envolveram emocionalmente, foram para outro estado e foram mortas por esse bandido depois que ele sacou tudo que ela tinha na conta bancária. Então, primeira coisa interessante, usa a razão, para depois ver se vale a pena se envolver emocionalmente. Bom, aqui a gente tem uma série de crimes que podem ser cometidos na internet. A gente tem que mostrar plantagem, venda de criança, homofobia, tráfico de drogas, terrorismo, juiz, dano, sequestro, pornografia infantil, neonazismo, ameaça. Então vejam quanto tem de criminosos na internet. Por isso que os filhos de vocês têm que estar bem informados. Porque é tudo isso aqui que ele pode encontrar de criminosos quando está acessando a internet. Claro que a internet, ela faz parte do nosso dia a dia. Que coisa boa a internet. Eu estou falando aqui dos pontos negativos, mas a gente tem que entender que ela tem muita coisa boa. A gente pode pagar contas na comunidade do nosso lar, a gente pode fazer pesquisa, conversar com pessoas que estão do outro lado do mundo. Então a internet é maravilhosa. Agora é necessário que a gente entenda que também tem esse outro lado sombrio que a gente precisa ter cuidado para não cair e ser uma vítima. Então ela faz parte do nosso dia a dia. O que é que acontece? Por ela fazer parte do nosso dia a dia, vocês perceberam isso. Apesar do Facebook ter a possibilidade da gente ter, por exemplo, 5.000 adicionados como amigos. Fanpage, número limitado. O WhatsApp a gente pode fazer um grupo com 256 pessoas. Mas apesar disso, por incrível que pareça, a gente tem possibilidade de ter tanta gente interagindo, tanta gente conversando, a gente vive hoje, por incrível que pareça, numa era da solidão acompanhada. Que negócio esquisito. Eu posso estar conversando, interagindo com alguém, mas mesmo assim me sentir solitário. Por que será que acontece isso? Eu interagindo com as pessoas e mesmo assim me sentindo solitário. Porque a internet, ela tem essa característica. Ela aproxima quem está distante. Eu estou aqui conversando com uma pessoa que está em outro estado. Tão distante e tão perto. Mas ela separa quem está próximo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não querer só interagir no mundo virtual. E temos que não nos esquecer que a gente precisa interagir no mundo real. Por que a gente tem que interagir no mundo real? Porque os nossos sentimentos e as nossas emoções só são desenvolvidas no mundo real. A gente precisa usar os sentidos físicos e precisa ver a pessoa, ouvir a pessoa, tocar na pessoa, sentir o cheiro da pessoa, falar com a pessoa. Deixa eu falar uma coisa para você. Como eu sou formado em teologia, o meu consultório, sem querer usurpar a função dos psicólogos aqui, mas a minha sala lá se transforma num consultório pastoral todos os dias. De pessoas que chegam lá agoniadas, com problemas, querendo só encontrar alguém para desabafar, para ouvir. A gente está perdendo esse negócio de ouvir o outro. Eu sou um tagarela, mas eu sou um excelente ouvinte. A gente só vai evoluir a aprender com um bom ouvinte. Então eu fico lá, às vezes, horas e horas com as pessoas que chegam, com os diversos problemas. E aí, eu, como pessoa religiosa, detecto o problema e mando para o consultor de psicologia.
É como se fosse uma ponte no setor de psicologia. E é bom por quê? Porque eles têm muita essa abertura comigo que pode não ter com uma psicóloga. Porque eu sou policial, eu entendo o problema dele, mas às vezes não é nem questão de só problema. Ele tem ele conseguiu, né, uma realização. Ele quer contar isso para alguém, ele está contente, ele está feliz, mesmo assim não encontra ninguém para ouvir. E eu percebo que quando ele sai de lá, que começa a desabafar, a contar tudo, ele chega, sai, parece que tirou um peso assim, sabe, da cabeça dele. E aí é quando eu consigo ver conflitos na família, problemas de alcoolismo, de drogas, e aí eu encaminho sempre para o profissional capacitado, especializado, que estudou, que tem experiência para entender e tentar resolver, porque é um psicólogo. Por isso que o setor de psicologia na escola e nesses órgãos públicos é fundamental. Baleia Azul, eu tive pena dos psicólogos. Eu tive pena dos psicólogos. Quando essa febre começou a se espalhar, eu tive pena. Porque eu queria esses psicólogos se envolverem, trabalharem, tentar ajudar, foi um negócio de doido. Eu dei mais de 500 palestras, num ano só foi para Baleia Azul. Então, a gente vive essa situação temporária. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem 3 amigas, cada uma fazendo sua refeição, mas juntas, mas separadas. E isso é um problema sério, porque você se alimentando, o seu corpo não faz a digestão da maneira correta, porque você está entendendo de outra coisa. Então tem tempo para tudo, tem tempo para se alimentar, tem tempo para ver mensagem, tem tempo para estudar, tem tempo para se divertir, então tem tempo para tudo. E é por isso que a gente vive nessa era chamada da solidão acompanhada. A gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque a gente precisa interagir no mundo real. Por isso que às vezes, quando esses meninos só interagem no mundo virtual, eles não podem receber nenhum tipo de nada que desaprove ou que desabone, ou não, por exemplo, que aí o sentimento já vai fora da pele. Porque é um sentimento que não foi desenvolvido no mundo real. É um sentimento que não está acostumado a receber um não, ou a ser contrariado, só assim. E a gente, como seres humanos, a gente tem que lidar com todos esses sentimentos. Com o bom, com o ruim, com o sim, com o não. E a gente vai ter que lidar com isso. E aí o que acontece? A Universidade de Hamburg, na Alemanha, ela apontou que 2 em cada 5 pessoas apontaram o Facebook como sendo a sua origem, a sua experiência com inveja. Ou seja, com maus sentimentos. Por que isso se dá? Vamos lá. Vou dar 2 historinhas aqui, bem simples. Vamos dizer que esse colégio tem uma família que tem um poder físico de levar. E ele vai com a família para a Disney. Chegando na Disney, ele vai tirar selfies e fotos maravilhosas naqueles parques temáticos, com os personagens da Disney, e vai postar essas fotos de felicidade no Facebook. Tranquilo. Uma outra família que também estuda nessa escola, não tem um poder aquisitivo tão elevado, ao invés dela ir para a Disney, ela vai para a Praia de Pina. Aí quando chega na Praia de Pina, ela monta aquela estrutura, né? Com arroz, farinha, feijão, cerveja, guaraná, cachorro junto. E todo mundo feliz da vida também usando essas selfies maravilhosas. Porque é o momento de lazer da família. A condição financeira só permite que ela vá para esses locais. E vai mostrar também essa foto de felicidade no Facebook. Geralmente eu acompanho realmente isso de perto. Quando se faz uma foto dessa, está tudo perfeito, né? Eu costumo dizer que às vezes o que a gente vê nas postagens do Facebook e também do WhatsApp é uma edição dos nossos melhores momentos, viu? Geralmente não costuma ser a realidade propriamente dita, não. Costuma ser uma edição, uma versão editada dos nossos melhores momentos. Mas vamos lá. Aí essa família foi para a Disney, todo mundo elogiando. Rapaz, que viagem maravilhosa, que lugares encantador. É meu sonho ir para a Disney. Eu vou trabalhar, me esforçar para poder fazer uma viagem dessa. É só receber comentários bacanas. Aquela pessoa que postou, chega sempre, né? Vai sendo contente por receber só coisas boas. Mas vejam como é que se trata, às vezes, uma pessoa que não tem um poder aquisitivo elevado. A primeira coisa que se diz é o seguinte: rapaz, que barraco e que farofada é essa aí na praia que vocês estão fazendo, né? Você não viu o cachorro, não? Está quase na beira da comida de vocês. Está coisa que eu percebi. Eu vi. A tua irmã está bem gordinha, vê se. Porque a barriga dela já está pulando assim para fora. Não deve fazer um regime. Só comentário vai para baixo. E por que a gente tem que fazer uma alta reflexão com essas escolas? Com essas 2 histórias?
Porque a gente tem que ter consciência de que tudo aquilo que a gente postar, tudo aquilo que a gente dizer, tudo aquilo que a gente fizer de comentário, a gente tem que primeiro se colocar no lugar do outro. Ou seja, como eu me sentiria recebendo essa mensagem que eu estou postando? Porque essas duas situações aqui, pessoas podem reagir de forma diferente. Uma postagem, por exemplo, dessa maliciosa, pode expor todo mundo a no mínimo mais 5 pessoas que podem compartilhar aquilo e que outras pessoas também podem, em cima desse compartilhamento, lá vem mais palavra agressiva, de ódio, difamação, calúnia. Então isso choca as pessoas. E aí, todos nós aqui reagimos de uma forma. Um pode reagir de uma forma, outro pode reagir de outra. E tem tragédias que acontecem, por incrível que pareça, por banalidades. Porque nem todo mundo tem a mesma estrutura. Eu, quando era mais atuante no Facebook, eu fazia algumas postagens políticas, mas sempre quando você ia lá para baixo, no final, você ia ver 30 ou 40 fontes. Não era da boca para fora. Aí, um ou outro ficava, às vezes, revoltado por algumas verdades que foram ditas e começava a me esculhambar, difamar, caluniar, injuriar. Olha, eu ia ao delírio quando isso acontecia. Porque reagia de uma forma diferente. Estava lá, o cara me difamando, caluniando, injuriando, a foto dele, e ele estava constituindo um crime contra ele mesmo. O que é que eu fazia? Eu levava aquela informação, ia no cartório, se certificava que realmente a postagem existiu, e eu entrava com o processo de indenização de danos morais. E o que eu fico achando interessante é o seguinte, é que essas pessoas são bravas, né? As pessoas se acham dona da verdade na rede social para agredir os outros, mas quando chegam na justiça nesse processo, parece uma pombinha da paz. Muda o comportamento. Não foi bem assim, eu agi por impulso, eu não queria dizer isso. Sim, mas eu dei a oportunidade para você se retratar no outro dia, você não se retratou. E aqui para nós, quando geralmente fazia isso comigo, eu pedia para se retratar, eu ficava apelando que ela não se retratasse. Quando eu era mais atuante, faz uns 2 anos que eu não estou mais na rede social, porque eu não tenho tempo para isso, no ano de 2015, eu engordei a minha conta bancária em R$45 mil só nas custas desse desavisado. 500 de um, 700 de outro, 400 de outro. É porque às vezes a gente não sabe os nossos queridos. E de vez em quando o advogado está no meu ouvido. Rapaz, não apostou nada, aposta alguma coisa. Veja até quando chega. Então as pessoas têm que ter consciência que elas têm limites na internet. Que elas não podem ultrapassar os direitos dos outros. Então eu reagi dessa forma. Mas tem gente que não reage dessa forma. Uma vez eu vi uma mulher para pedir ajuda para a filha dela que tinha Alzheimer, pedindo colaboração. O que eu vi comentários na internet denegrindo a imagem da criança é uma coisa impressionante. Uma pessoa tem a capacidade de fazer uma coisa dessa. Então a pessoa que recebe uma carga emocional dessa pode tomar atitudes drásticas na vida. Pode entrar em depressão, pode não querer mais confiar nas pessoas. Então cada um vai reagir de uma forma diferente. É por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade para buscar postagem. E aí, nisso, eu acho muito da vez interessante que essas postagens têm que realmente ser feitas com responsabilidade. Senão, a gente vai estar num clima, quando a gente aprender isso, por exemplo, racismo. A gente ainda hoje vê pessoas racistas, né? Ódio para outra pessoa, difamação para outra pessoa, palavras rígidas, grossas, o cara da cor da pele. A gente já deveria ter superado isso há muito tempo, gente. Pelo amor de Deus. A gente ainda encontra pessoas racistas. Se a gente for ver o DNA da gente, com certeza vai ter lá no nosso DNA, qualquer brasileiro, tá? Parcela da cor negra no nosso DNA. Vai ter, porque a gente foi formado por indígenas e por negros, como é que não vai ter? Então a gente também se acha, né? Eu mesmo, se eu vou levantar aqui a minha calça, parece uma alma penada, é tão branco que eu sou. A minha avó era negra. Minha avó era negra. Então todos nós temos no nosso DNA essa informação negra, porque a gente veio desse berço negro indígena. Então é necessário que a gente realmente possa mudar esse comportamento. Por quê? Porque mudando esse comportamento, a gente vai levá-lo
da vida real e transportar para a vida virtual. Vamos lá. Crimes virtuais, vítimas são reais. Aqui tem uma investigação da Polícia Federal. Durou 10 vídeos. Daqui os 2 administradores do grupo preso. O que aconteceu? De repente aparece, foi Salgueiro, aparece a foto de uma menina de 13 anos nua. 13 anos. O Estatuto da Criança e Adolescente diz o seguinte: se você tem no seu celular armazenado, alguém mandou para você que você pegou, viu e deixou armazenado no seu celular uma foto de uma menor de idade em conteúdo pornográfico, o simples fato de você só ter armazenado 4 anos de cadeia. 4 anos. E se você pega essa foto ou vídeo e compartilha, você está propagando, disseminando crime. Apenas só de 4 a 6. Então, recebeu qualquer imagem ou foto ou vídeo de pornografia infantil, deleta. Não tem que passar. Às vezes a gente recebe esses vídeos, né, de meninos sendo espancados, maltratados, torturados, e a gente quer passar para todo mundo para que chegue a polícia. Não é o correto. O correto é você baixar esse arquivo, grava no CD e leva para a polícia para que possa iniciar a investigação. Não propague esse tipo de informação, esse tipo de vídeo, porque isso é crime. E quando vai para a pornografia infantil, pior ainda. Então, os administradores, em vez de ver essa questão, condenar, tomar providências e até mesmo excluir quem fez isso na Machado de Graça. Começou a se compartilhar a foto e o vídeo da menina de 13 anos, Salgueiro, uma cidade pequena, onde isso aconteceu, viralizou, chegou na escola. O que acontece? A menina, quando chega na escola, todo mundo tinha visto aquele vídeo. Quando a menina entra na escola, ódio, preconceito, intolerância, raiva, e as palavras que disseram para mim não vou nem dizer. Então a menina, todo dia, encontrava com esse problema, mostrando, fazendo gracinha. O que aconteceu? Não foi para a escola. Não aguentou. Porque sempre, por mais que os professores, os diretores fizessem alguma coisa, sempre tinha um que incitava e ela não suportava. Não tinha estrutura para aguentar isso. E aí, vocês pensam que quando isso acontece, afeta só a família de vocês? Afeta toda a família. Por quê? A família teve que tirar da escola. A família teve que tirar da cidade. Para esquecer o caso. A família teve que contratar psicólogo. A família teve que contratar advogado. E foi onde chegou o caso da Polícia Federal. Resultado. Cliparam e a gente tinha apenas o nome do grupo. Eu não vou dizer aqui. Você sabe que o WhatsApp tem um sistema de criptografia ponta a ponta. Não tem como o WhatsApp passar para a gente essas informações desses vídeos que a gente quer. Não tem, é criptografado. Mas tem uma outra questão que ele tem condição de fornecer para a gente. A gente pegou o número, o nome do grupo e a gente tem contato direto com eles e uma autorização judicial, que a gente chama quebra de sigilo telemático. Mandamos no WhatsApp a decisão do juiz com a seguinte informação: nós queremos saber qual o número telefônico está atrelado a esse grupo, a esse nome desse grupo que foi criado. Aí no banco de dados do WhatsApp tem o nome do grupo e o telefone que criou o grupo. Então eles mandaram o número telefônico para a gente. Com o número telefônico, a gente vai acompanhar o telefone e pergunta: eu quero saber quem é o proprietário dessa banda larga ou dessa linha de dados e onde mora. Eles fornecem para a gente o nome da pessoa e o endereço, e com mandados de busca e apreensão a gente vai até a casa da pessoa. Chegando na casa da pessoa, a gente vai apreender o celular, vai plugar um aparelho de realença que eu vou mostrar para vocês, e esse aparelho ele tem condição de trazer para a gente tudo aquilo que a pessoa postou no Facebook, no WhatsApp, Instagram, conversas, fotos, vídeos, desde o momento em que essa pessoa comprou o celular. Mas se a pessoa deletou depois que cometeu o crime, não tem como, porque esse aparelho também tem condição de recuperar tudo aquilo que foi deletado. Qual é o único jeito que não tem condição da gente realmente capturar isso? É se a pessoa, quando fizer isso, ela pegar o seu smartphone e voltar tudo a configurações de fato. Aí ele vai ter que instalar os programas de novo. Isso um termo é fácil, porque tem questão da nuvem que ele pode baixar e voltar para tudo. Mas, pela nossa experiência, ninguém tem feito isso, porque ele dá um certo trabalho. E a gente não vai dizer assim: olha, a gente está investigando, quando for tal dia, a gente vai para cá, está formado, aí do celular, volta os configurações de fábrica. Ele não vai estar esperando nada disso. E sabe o que eu acho interessante nos filhos de algumas escolas? É que quando eu começo a falar
dessas questões, a gente começa uma parte de é negócio impressionante. Mas se eu quebrar o chip? Mas se eu jogar fora? Mas se eu botar na água? Não tem como, porque vai estar atrelado, certo? O nome na companhia telefônica, vai dizer que foi você. Os meninos aí procuram mecanismo para saber mais como driblar uma investigação do que tentar coibir a prática. É uma coisa impressionante. Aí pronto, a gente chegou lá, plugamos o equipamento e estava lá as fotos e os vídeos. E mais outras coisas. E os dois já saíram da algemada e foram presos. Porque a gente detectou uma perícia técnica que além de estar compartilhando, além de estar armazenando, estava compartilhando. Então é muito simples de chegar lá, é só a autoridade policial querer chegar. E esse caso aqui realmente foi chocante. Veja só, esse fence, ou no caso que a gente pegou, aliciou, só esse fence aliciou 123 menores para a internet. O que ele fez? Ele se passou por uma mulher, entrou em contato com os jovens pensando que era uma mulher, mandou fotos íntimas, despido para essa suposta mulher. Depois ele falou que não era mulher, não era homem. Que o jovem estava esperando que essa mulher também mandasse fotos íntimas para ele. Não sou uma mulher, não sou um homem. Eu estou com essas fotos, estou com esse vídeo seu, e agora vou pedir a você indenização. Se não você me der dinheiro, vou mostrar para sua mãe, vou mostrar para seu pai, vou mostrar para sua escola, e aí você vai ficar ferrado. Mas sabe o que ele fazia? Eles pegavam, esse aqui era um doente, realmente. Ele fazia o seguinte: ele, quando tinha esses vídeos dos meninos, ele mandava os meninos terem uma relação sexual com seus animais de estimação. Veja até que ponto chegou. E pior, mandava que esses meninos também mantivessem relações sexuais com seus irmãos menores de idade. Que eles filmassem, fotografassem e mandassem para ele. Então são coisas assim, que se a gente não tiver a estrutura, a gente pira. Tem policiais que tanto que estavam investigando 2, 3 meses, não aguentam mentalmente trabalhar com aquilo sempre. Aí pede para sair, porque não suporta ver tanta coisa assim, horrorizante. É um negócio impressionante, não se aplica, porque é muita coisa. Então, é necessário ter muito cuidado com essas coisas, muito cuidado. Então, vamos concluir a nossa palestra dando só algumas dicas de segurança. Primeira dica de segurança que eu quero passar para vocês. Primeiro, cuidado com a inclusão de informações demasiadas nessas redes sociais. Eu fico impressionado quando às vezes eu pego alguns perfis e vejo lá onde a pessoa mora, onde a pessoa estuda, quem são seus pais, quem são seus parentes, os seus livros de amizade, tudo lá exposto na rede social. Tudo! Informações, e se essas informações vão para a mão de bandidos, tem problema. Eu vou mostrar aqui para você um caso simples. A menina fez uma selfie aparentemente inofensiva com o fardamento da escola. Primeira coisa, o bandido daqui vai saber onde ela estuda. E ela colocou uma informaçãozinha muito sutil lá em cima. Indo para o colégio. Pelo amor de Deus, não faça isso. Esse bandido já sabe onde ela estuda e já sabe até a hora que ela sai de casa para ir para o colégio. Se esse bandido quiser fazer alguma coisa com essa menina e ela for desacompanhada para a escola, você vai ter um problema, é esperar ela sair. Porque o resto, ela já estuda. Então são coisas assim que a gente deixa passar. E numa matéria recente que saiu na Folha de São Paulo também, está lá, sequestrador desterrou o cuidado da vítima. Onde? Facebook. Então, primeira coisa, cuidado com a inclusão de informações demasiadas. Segunda coisa, não poste foto em excesso da sua rotina. Comprou um carro muito bonito que mostra para todo mundo que comprar esse carro, deixou a placa exposta. Pela placa, se tiver algum compasso no departamento entrando, está sendo embora. Fez uma selfie muito bonita na frente da sua casa nova, que reformou. Se o bandido, naquela rua, ele tinha alguma dúvida qual é a sua casa, porque ele não sabia, agora ele vai saber exatamente onde é a sua casa. Porque você colocou uma foto exatamente na fachada da casa. E tem gente que vai mais longe, viu? É selfie no banheiro, é selfie na cozinha, é selfie no terraço, é selfie no cachorro. A gente está tomando público até com o pé interior de dentro da casa da gente. Não há necessidade disso. Não há necessidade disso. Terceiro, aqui tem a questão das selfies, viu? Rapidinho. Você quando tira selfie, mostra para a pessoa. Posso postar na
pessoa autorizar, você posta, não tem nenhum problema. Quando é uma foto bacana, ninguém vai se opor para publicar, mas pede primeiro autorização. Porque selfies e fotos publicadas de pessoas sem autorização, ó, elas podem entrar com ação por indenização de uso devido da imagem. Então tome muito cuidado. Eu mesmo sou uma figura pública, faço selfie com todo mundo, não tem nenhum problema colocar. Agora, por exemplo, você pensa que quando eu saio de lá, digo, olha, eu vou estar hoje no GGE, ministrar uma palestra. Não vou. Se eu postar alguma coisa, já falei que não estou postando mais nada, seria um dia depois, 2 dias depois, porque a palestra passou. Então até isso tem cuidado. Por quê? Como eu sou uma figura pública, a gente depende de muita gente, então a pessoa, ele tem que estar exatamente nesse momento ministrando uma palestra no GGE. Então são coisas que a gente tem que ter mais cuidado. Porque senão a gente corre isso mesmo. Terceiro, nunca inclua ou adicione desconhecido em seu perfil. Se você não conhece uma pessoa, ela chega em sua casa e pede para perguntar, você nunca viu ela, é claro, você vai deixar essa pessoa também na sua casa. Mas quando você adiciona uma pessoa que você não conhece nas redes sociais, o risco é exatamente o mesmo. É o mesmo risco. Esse intelectual aqui, o nome dele é Robert Dunbar, ele é professor de antropologia evolutiva de Oxford. Ele disse que o limite máximo de pessoas adicionadas que você é capaz de manter numa rede social não pode ultrapassar o número de 150. Aí muita gente diz o seguinte, é muito pouco, 150 é muito pouco. Eu tenho, por exemplo, 4 perfis, tem 5 mil adicionados, 20 mil pessoas, e uma fanpage com 30, dá 50 mil. Grande porcaria. Não interajo, não converso, não tenho tempo. E se eu morrer amanhã, daqui a 3 dias ninguém mais saber que foi de você embora. Se eu morrer amanhã, se for 300 pessoas que eu enterro, vai muito. Então o que é que ele diz? Ele diz, ó, que o que passar disso será apenas um monte de perfil adicionado de pessoas com que você vai poder interagir em função desse pouco tempo. Então, importante não é quantidade de adicionados de amigos, e sim qualidade desses amigos e dessa amizade. Então, fique sabendo, passou de 150 para interagir, é impossível. Então, são essas coisas que a gente tem que tomar cuidado e primar mais pela qualidade do que pela quantidade. Quinto, evite expor a sua privacidade, a sua intimidade na rede. Isso é uma das pessoas, às vezes, mais querem. Não sei se vocês conhecem a história dessas 2 meninas aqui. Ó. Júlia Rebeca, 17 anos, estava no Piauí e faleceu em 10 de novembro de 2013. A outra, Jana Laura, 16 anos, mora no Rio Grande do Sul, faleceu em 14 de novembro de 2013. Veja quais foram as últimas palavras que ela deixaram nas redes sociais antes de cometer suicídio. E veja só, 2 meninas lindas, né, bonitas, que tinham um futuro brilhante pela frente, tá? Mas infelizmente cometeram suicídio. Podia ser minhas filhas, filhas de vocês. Veja qual foi o que a Júlia Rebeca deixou lá de cometer suicídio. Eu te amo. Desculpa não ser a filha perfeita, mas eu tentei. Desculpa, eu te amo muito, mãezinha. Desculpa, guarda esse dia. 10 de novembro de 2013. Só pela frase dela, a gente já sente o drama que ela estava sentindo, né? De culpa, de falha com os pais. A outra, Jana Laura, hoje de tarde eu dou jeito nisso. Não vou servir mais de estorvo, vergonha para ninguém. O que aconteceu com essas 2 meninas? Apesar da pouca idade, 17, 16 anos, elas já tinham uma vida sexual ativa. Permitiram que os namorados filmassem e fotografassem essa relação íntima. E quando o namoro vai bem, o namorado promete para a namorada juros de terra. E eu volto sempre a dizer, mulheres, cuidado com a intimidade e a privacidade. Quando isso acontece, quem sai mais prejudicadas são vocês. Vou provar. O que aconteceu? Elas fizeram esse vídeo íntimo, o namoro acabou, e acabou de uma forma não amigável. Os namorados, pilantras, safados, que tinham essas fotos desses vídeos, para ameaçar e chantagear as meninas, para voltar com o relacionamento, disseram que se elas não voltassem, eles iam publicar essas fotos e os vídeos na internet para todo mundo ver. Elas não voltaram, porque os caras realmente eram os pilantras, e eles cumpriram com a ameaça. Postaram isso nas redes sociais. Mesma coisa, gente. Quando a menina ia para a escola, ódio. Porque todo mundo está vendo a relação sexual dela com ela, comigo, com tudo. Na escola. Mesma coisa. Na rua, mesma coisa. Ela perdeu o emprego. Por quê? Porque se tornou um escândalo dentro da empresa. Tem gente que não quer saber. Entraram no estado de depressão profunda, pelo que dizer, até na rua todo mundo sabia. Os pais não souberam detectar tanto tempo delas isoladas no quarto, e pior, eu pensei com 2 pais.
Eles não souberam perceber sintomas físicos, por exemplo, tristeza, angústia. Eles não tinham essa habilidade de perceber se o filho estava em estado legal ou não. Convivia todos os dias, mas não perceberam isso. Ficou no quarto, isolado totalmente, pensou que era a rotina, passava muito tempo no quarto. Quando deu fé, a menina foi encontrada com um fio da chapinha enforcada no quarto. E a outra, no governo de rato. Comecei que essa mãe, olha, é uma coisa de doido. É um negócio terrível. Até hoje eu acredito que ele não. Ninguém se recupera da cabeça 100%. Ninguém se recupera 100% da cabeça. Então, eu, Giovanni Santana, considero, não só culpado esses meninos que fizeram isso com ela, mas de uma certa forma, tem parcela de culpa também alguns alunos que, quando iam na sala de aula, se demonstravam que eram amigos, saíam para todo lugar com elas. E quando elas precisavam mais de ajuda, todos eles, sem exceção, viraram as costas. Por que eu também coloco essa parcela? Porque se todo mundo tivesse entendido, tivesse procurado ajudar, de alguma forma, tentado procurar uma ajuda especializada, até hoje eu acredito que as meninas estavam vivas, mas elas não encontraram apoio em ninguém. Então, botem uma coisa na cabeça de vocês. Quando isso acontecer, numa sala de aula, na rua, na família, quer seja porque a pessoa é gorda, quer seja porque a pessoa é magra, quer seja porque o cabelo é diferente, uma cor diferente, quer seja porque não tem uma fisionomia que a gente acha que é uma fisionomia bonita, ou pela cor da pele, ou pela sexualidade, seja lá o que for, quando perceberem que alguém está pressionando o outro nesse aspecto, fiquem sempre do lado de quem está sofrendo essa agressão. Porque essas pessoas são vítimas. É isso que a gente tem que colocar na cabeça. E por que a gente tem que fazer isso? Porque amanhã, esses camaradas que fizeram isso com essas meninas, podem escolher uma nova vítima. E quem sabe se essa vítima não pode ser cada um de nós. E quando isso acontecer, a gente também precisa de apoio e precisa de alguém para nos ajudar e nos orientar. Então essas pessoas são vítimas. Seja o que for, é preciso ficar do lado da pessoa que está sofrendo essa agressão. Então, vocês sabem, por isso que eu digo que a mulher tem que tomar cuidado redobrado. Sabe quantas pressões sofreram os meninos? Nenhuma pressão. Muito pelo contrário. Os comentários eram: rapaz, vocês são garanhão, viu? Vocês lutaram para quebrar, mandaram ver. A pressão todinha foi em cima das meninas. É por isso que a mulher tem que ter cuidado redobrado com relação à privacidade e à intimidade, porque privacidade e intimidade é algo só diz respeito a você e a mais ninguém, é algo muito íntimo, pessoal. Então, cuidado com a sua privacidade e a sua intimidade. Outra coisa, falo sempre para os filhos de vocês. Os filhos de vocês estão se preparando no mercado de trabalho. Até mesmo os pais, às vezes, se preparam no mercado de trabalho. Pede um emprego e vai para outra empresa. As psicólogos não deixam de ir. Antes de contratar, as empresas dão uma olhada no perfil, na rede social dessas pessoas, antes de contratar. Às vezes você tem toda a qualificação necessária, mas a empresa não te contrata porque a vida que você leva nas redes sociais é incompatível com aquele trabalho. Então, até nisso a gente tem que tomar também muito cuidado e orientar os filhos. Pais, eu sempre digo isso para vocês. Vocês têm que ser os melhores amigos dos filhos de vocês. Vocês têm que passar para eles, tá, esse conceito de que pode acontecer o que acontecer, vocês estão dispostos a ajudar, a entender e a resolver. Porque os pais é quem tem a obrigação moral de entender e compreender o que quer que seja que o filho tenha passado. O que é que eu percebo muitas vezes? É que o filho não tem esse diálogo franco e aberto com os pais. E quando eu digo diálogo franco e aberto, é todo dia, não precisa muita coisa não. 10 ou 15 minutos, meu filho, o que você viu na escola hoje? O que é que você viu na escola ou aprendeu? Você viu alguma coisa estranha? Você tem novidade. Crie esse hábito saudável de conversar com os filhos de vocês 10 ou 15 minutos. Porque se a mãe tivesse esse hábito saudável, a filha ia contar o que está acontecendo. O que acontece é que os pais não têm esse hábito, não tem esse diálogo franco e aberto. E o menino, quando acontece alguma coisa, ele sabe: se eu contar isso para o papai, se eu contar isso para a mamãe, eu estou feito. Aí não se sente à vontade para relatar o que está acontecendo.
Aí quem é que vai procurar? Um traficante. Que fora da sala de aula está dizendo o seguinte: olha, quem mexer contigo, mexe comigo. Eu estou aqui para te proteger, te ajudar. Ou como não, um pedófilo. E as coisas que acontecem com os filhos de vocês, vocês têm que ter a percepção para perceber todo dia o comportamento dele. Se mudou, se alterou, aconteceu alguma coisa. Menino contente, satisfeito, alegre, um pouco triste, isolado, não fala com ninguém. Quando o adulto se aproxima dele, ele foge do aluno, foge do adulto. Ou se não, sangramento nas partes genitais, ou se não, hematomas. Percebam, dia após dia, esse sintoma nos filhos de vocês. Que muitas vezes há uma barreira e não vai contar para você. Então é por isso que é necessário esse hábito saudável, essa cumplicidade, esse diálogo franco e aberto. E vocês têm que demonstrar para eles que vocês são os melhores amigos dele e vai ajudar no que for necessário. Então, para finalizar, aqui tem uma figura de dois lobos, né? Um lobo que agride, maltrata, faz bullying, é homofóbico, racista, e o outro lobo que recebe toda agressão. Qual é o lobo que vai ganhar no final? A resposta é muito simples. O lobo que sempre ganha no final é aquele lobo que a gente sempre apoia. Então, se a gente apoiar quem está fazendo bullying, quem for racista, quem for homofóbico, é esse que vai ganhar. Então, a gente tem que apoiar sempre e ajudar a vítima. Você pode até dizer assim, só para finalizar. A Giovanna, isso aí foi um caso muito sério, uma relação sexual. Não precisa ser um caso tão sério para dar na mesma tragédia. Coisa simples pode dar na mesma tragédia. Caso na Polícia Federal, uma menina dentro da sala de aula tinha as sobrancelhas juntas. As sobrancelhas juntas. O cara chegou lá, um aluno tirou uma selfie e postou essa selfie com a seguinte informação embaixo dessa foto dela: aí está a filha de Frankenstein. O que aconteceu? Quando chegar na sala de aula, todo mundo: olha a filha de Frankenstein! Olha a filha de Frankenstein! A menina entrou em depressão. Não foi para a sala de aula. Os pais perceberam, pediram ajuda psicológica, ela se recuperou. Mas ela ia fazer a mesma coisa, já estava tentando descobrir onde era que tinha veneno de rato para se matar. Porque todos nós temos uma estrutura, nossa estrutura não é igual. Alguns existem mais, outros existem menos. Quando estava na questão do baleia azul, o menino chegou para mim e disse: estou com vontade de estar nesse jogo. Eu disse: por que você está com vontade de estar nesse jogo? Ah, porque meu pai está dando mais atenção ao meu irmão do que a mim. Veja só. Então, ele contou isso para mim, mas eu tenho certeza que ele não contou isso para o pai. Coisa simples, besta, pode resultar em tragédias. Então, essa era as dicas e as orientações que eu queria passar aqui para os senhores. Eu agradeço mais uma vez o convite que foi feito pelos profissionais aqui do GGE, dizer para vocês que é a Polícia Federal de vocês. Tá? A gente está lá para servir, a gente está lá para orientar no que for na nossa área de competência. Muito obrigado, espero ter contribuído muito para que vocês possam assimilar isso, passar para frente, principalmente os filhos de vocês dessas informações, para que a gente possa viver, pelo menos, num mundo globalizado e interligado, muito mais seguro. Proibir nunca às vezes é o melhor caminho. O melhor caminho sempre é a informação, é a publicidade. Tá? Porque com informação, a criança vai ser uma pessoa muito mais protegida. Porque se você não puder vigiar o seu filho na casa, você vai viajar de lá, vai vigiar ele lá, vai atentar para ele lá, mas ele vai sair fora, ele vai ter o celular, ele vai ter o vai ter todo o carro. Então, o melhor caminho é a informação qualificada. Façam isso, porque com certeza são informações simples, não tem nada aqui que vocês não possam colocar em prática, que não possam estar acompanhando. Com certeza, com essas dicas simples e fáceis, vocês vão ter, eu digo 100% de segurança, porque a gente está 100% seguro, né? Ele tem alguma coisa que falta, mas acredito que 50% a 60% vocês vão estar evitando tragédia nos seus lares e podendo acompanhar com segurança o filho de vocês. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Giovanna, é o seguinte, é uma percepção minha, uma coisa chamada Instagram, aquilo não é criação de Deus, não, tá? Não fique claro. Por mais que a gente oriente essa questão da exposição, por mais que a gente exponha para ele, no caso, que é meu filho mais velho, eu às vezes eu percebo que por conta do grupo, às vezes possa ser que aquela orientação que a gente, digamos,
reza para quem por osmose, porque não adianta falar uma vez, é todo dia, né? Principalmente em relação a aceitar amigos. O Colégio GE tem algumas unidades, então assim, ele conhece alunos em todas as unidades. E muitas vezes eu acompanho de perto e eu vejo alunos que eu não tenho o hábito de vê-los. E eu tenho medo que esses perfis falsos sejam essa atração para ele. Então assim, trazendo a minha experiência, o meu receio é que por mais que a gente fale, por conta do grupo, ele ainda assim se exponha. E nesse caso, como é que a gente poderia, digamos, chegar junto à escola, para que a escola também fortalecesse isso que o tecido de Carla faz? Mas assim, nós, enquanto pais, ficamos também um pouco com as mãos atadas. Porque por mais que a gente oriente, é a decisão dele ou dela. Assim, para que a gente tenha pelo menos como não impedir, você falou, mas de uma maneira mais efetiva, porque eu, em mídias sociais, eu sou um analfabeto. Perfeito. Para que ele pudesse, digamos, vigiar para tentar ajudá-la. Perfeito. Eu sempre costumo dizer que os pais eles não têm que ter um conhecimento muito aprofundado de Facebook, Instagram, essas coisas todas. Mas tem que ter hoje em dia, certo, um conhecimento básico para conhecer esses mecanismos. Porque os filhos de vocês vão estar nessas mídias sociais, vocês têm que acompanhar de uma certa forma. O que é que eu sempre digo? Se o pai não tem jeito, não quer acompanhar, não tem habilidade, então ele tem que delegar isso para uma pessoa que esteja mais próxima do filho de você, que possa fazer essa ligação do seu filho com você. Por exemplo, ele pode não ser tão aberto para você, mas ele é aberto com um amigo, você também tem intimidade, é aberto com a tia, é aberto com o sobrinho. Então, mesmo que você não esteja vigiando 24 horas, mas esse parente mais próximo pode ser esse elo de ligação do seu filho com você. Essa rede de ajuda, entendeu? Então é muito importante que ele tenha essa consciência. Não quero tudo bem, mas delegue isso para alguém que possa fazer essa comunicação e fazer essa vigilância. Porque a partir do momento que ele trouxer essa informação, porque seus parentes mais próximos com certeza não vão querer ver o mal do seu filho, e do parente que também é dele. Então ele vai ser esse elo de ligação. É muito importante isso. Agora, quando detectar alguma coisa, aí sim, tem que ter habilidade suficiente para poder chegar, para você não quebrar, tá, essa cumplicidade com o parente, que ele vai descobrir, aí ele vai não passar mais ter confiança nem no parente e nem mais em você. Então é necessário que, ao se descobrir isso, crie mecanismo para que até mesmo o comportamento que mudou, até mesmo que essas reações, quando se percebem, por exemplo, até vale ajuda, vai mudar o hábito. Quando alguém está aliciando o menor, vai mudar o hábito. Vai mudar a característica. Então, são essas características que você vai entrar por aí sem estar tendo condição de revelar quem está fazendo essa ponta de ligação. A escola é importante, mas fundamental é que os pais também tenham essa base sólida com os seus familiares para que a escola seja apenas um complemento. Porque vai ter muitas das coisas que não vai ter condição da escola a passar tudo sozinho. Então você faz o complemento na sua família e a escola detecta o problema, traz para você e procura por um palestra como essa, como as psicólogas estão aqui, né? Porque esse trabalho dos psicólogos, se eu já respeitar, eu vou dar mais ainda, principalmente levar para a azul, porque eu senti a importância desses profissionais. Porque são eles que vão detectar esse comportamento mudando e vão tentar ajudar os filhos de vocês. Então, família e escola, mas a parte familiar, essa cumplicidade tem que ter. Tá? E é por aí mesmo. Eu sempre tenho colocado isso com os meus familiares como uma coisa que é importante. Exemplo, viu? Exemplo muito importante. Porque vocês estão vendo o cabelo curtinho assim, eu tenho o cabelo grande, eu era roqueiro, né? Toco até hoje bateria, gosto de rock pra caramba. Mas eu, quando saía de casa para conviver com meus amigos que também gostavam de música, muitos deles usavam drogas. Mas o meu pai, eu via ele um exemplo tão grande, uma dignidade tão bacana, respeitando minha mãe, respeitando meus parentes, que quando apareceu a oportunidade de eu fazer alguma coisa, a primeira coisa que veio foi: eu não vou frustrar meu pai. Meu pai, a minha família não merece isso. Então, às vezes, as palavras falam alto, mas os exemplos gritam. Então, às vezes, essa formação familiar é muito importante também, para que o menino possa ver: não, minha família, meu pai não merece isso. Então, é toda uma estrutura, é toda uma família.
psicóloga queria mencionar alguma coisa? Deixa eu só fazer uma pergunta. Ou não? A respeito desses pagamentos assim, de internet, Certo. assim, o conselho que você daria assim, não fazer pagamentos pela internet, porque a gente tem comércio. Não, de forma nenhuma. Fazer sempre. Então, Só tomando alguns cuidados. e como é que a gente pode saber, assim, vamos supor, que tem alguém mexendo na conta? Como é que poderia ver? A senhora fala aqui de pagamento de transferência. Não, tipo assim, eu tenho comércio, no caso, a gente tem um Certo. mercado. Uhum. E aí meu esposo faz todo tipo de transação na internet, todo Uhum. tipo de pagamento, de depósito, enfim, tudo que você imaginar, todo esse Sim. site. Aí faz esse pagamento por internet. Por quê? Porque os cartões de crédito vão direto para outros, né? Aham. Como? Então ali mesmo ele já faz todo. Perfeito. Aí como a gente poderia. Ele já foi vítima de um golpe? Não, né? Então, é sinal que pelo menos ele tem um certo conhecimento de como cair no golpe. Quando se faz um pagamento pela internet, a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é o site que a gente está fazendo. Porque a gente chama dele de máscara. A senhora percebeu que esse site mudou alguma coisa, então a senhora tem que ligar para o banco, ó, vocês fizeram alguma atualização dessa página de vocês? Porque aí o que acontece? Eles pegam esse site como máscara, a senhora pensa que está fazendo na página do banco, está fazendo exatamente na página que o bandido criou. E tudo que fizer vai para a conta do bandido. Então mudou, atualizou outra coisa. Sempre lá em cima, isso são todos conceitos básicos, tem um cadeadinho. Esse cadeadinho, você só perceber que não existe ele, é sinal também que está vendo comprar. Porque esse cadeadinho em cima é que vai dar segurança que aquela página está saindo de um provedor original e autêntico. Tá? Então, as dicas que a gente dá geralmente são essas. E outra, bom antivírus atualizado. Não, se puder pagar é melhor. Porque o que pago, ele tem alguns recursos muito mais efetivos do que os não pagos. Um bom antivírus. E se estiver duvidando que a sua máquina está com o computador, leva para o técnico, ele vai fazer uma varredura, vai dizer que está ok, e tomar aquelas dicas, né? Não acessar aqueles sites que, sabe, consequentemente tem infestação de vírus e reservar. Eu costumo sempre fazer isso. Deixar o computador só para. Isso, exatamente. Tomar essas dicas de segurança básica, assim, com antivírus, tomar cuidado na página, ver o cadeado, certo? Com certeza não vai cair em golpe, não. Eu sempre fiz isso e nunca teve problema. Eu tenho adolescente em casa, né? Tem vários sites de séries, de filmes para assistir online. Então esses, quando você acessa, abrem vários cookies e começam a captar várias informações do computador. Mas esse Então, computador é só para assim, isso. né, quando a gente fala assim, você usa o seu computador como banco, né, você usa aquele banco ali, é só para o banco. Aquele computador não pode ser usado pelo seu filho adolescente para assistir alguma coisa ou assistir um filme online. Muito rápido. Se puder ter essa possibilidade do computador para transformar bancária, é bom. Outra coisa, esse computador, hoje em dia, tem que ser utilizado mais como se fosse objeto pessoal, como se fosse uma escova de dente. Porque se você emprestar, se você fizer qualquer coisa e alguém cometer crime, a gente vai rastrear, vai ir ter IP da sua máquina e você vai ser culpado, porque o dono da máquina é você. Então, cada vez mais, smartphone, tablet, computador, é algo que tem que ser feito muito pessoal, íntimo, como se fosse uma escova de dente. Ou não? Eu queria saber se existe algum dispositivo que nós, pais, pudéssemos usar para hackear sem muitas assim, eu falo isso, eu tenho duas adolescentes e assim, mas eu vejo as minhas, eu abro muito o olho, eu digo para elas que Qual a idade delas? vão fazer 15. Eu digo muito para elas que aquilo que você posta lá fica de domínio público. Qualquer pessoa pode ir lá e olhar. Um exemplo que eu dou a elas é sempre assim, em questão dessa coisa de pedofilia, essa coisa de se expor. Eu digo a ela, Xuxa hoje, ela briga até hoje para tirar um filme que ela fez e hoje ela não precisa até hoje. A filha dela, com certeza, deve ter passado em algum momento por constrangimento devido a isso. Então eu digo a elas que o que vocês fizerem hoje, seus filhos, seus netos, seus bisnetos vão ter acesso. Então a gente tem que ter muito cuidado com a nossa vida, com a nossa história. Eu recomendo à senhora a pessoa que instalar um dispositivo na máquina do seu filho, para ele não perceber, e aí a senhora possa monitorar o que ele está fazendo. Eu não recomendo esse tipo de ação.
eu recomendo mais o que eu falei anteriormente, a cumplicidade e a intimidade. Por quê? Porque se a senhora não fizer isso... Não, isso eu faço, assim. Eu digo, era sempre, quando assim, agora tem esse negócio do celular, do digital. Aí todo mundo assim, digital, e aí, bota aqui para o digital, Monininha, volta para o digital. Como é que a senhora? Regiane. Eu trabalho em banco e você falou muita coisa aí, eu passando os meus clientes, as fragilidades, e além de crianças, idosos também sofrem muito nisso, porque os idosos, eles não têm, se nós mais novos não temos a experiência com isso, os idosos que estão começando a entrar sofrem muito isso, muito desses crimes, bancários principalmente. Hoje em dia, essa juventude, essas crianças, adolescentes, elas estão tendo contato, que eu te falei no começo, com esse mundo virtual muito naturalmente. Por exemplo, o Facebook, a idade para se ter um perfil é 13 anos. Mas quando eu pergunto na sala de aula, aqui, quantos de vocês mentiram na idade, todo mundo levanta a mão. Então, há um mecanismo sempre que está driblando as coisas. E se a senhora quiser, alguns psicólogos dizem, por exemplo, que a idade que é propícia para o menino começar a ter acesso às tecnologias são 8 anos. Eu já li em outro livro que é 10, 13, então não existe um parâmetro para isso. Porque cada menino pode amadurecer de uma forma mais rápida que o outro. Entendeu? A minha começava com 10 e eu monitorando. Pronto. Então, e monitora até hoje. Face, Instagram, quem é seu amigo, a mesma coisa do colega falou. A senhora, como mãe, como responsável pelos seus filhos, tem todo o direito de querer estar fiscalizando o que o seu filho está fazendo. Agora, se fiscalizar qualquer coisa, eu recomendo que a senhora diga para ele que, vez por outra, vai querer ter acesso à senha, vai querer ter acesso ao que está falando, para que ele saiba que a senhora quer fazer isso. E aí ele sente à vontade. O que às vezes sufoca muito é essa pressão incessante. Isso pode causar até desconforto dentro do menino e a senhora, ele não passa mais a confiança. Aí eu digo, é pior perder a confiança do que confiar. Eu digo muito claro que a privacidade dela ainda não é só dela. Perfeito. Quando a gente também explica essa questão, que qualquer coisa que eles fizerem para prejudicar a outra pode afetar os pais, esse menino também tem uma outra visão. Então, a informação qualificada é muito importante. Informação qualificada é muito importante. Criança, adolescente bem informado é muito mais protegido. Pode ter certeza disso. Qualquer situação, independente de internet ou não, se coloque sempre no lugar do outro. Perfeito. Sinta, tenta sentir na pele do outro. Aquilo que você fala, elas já passaram por bullying, né? Não gostaram, não se sentiram bem. E assim, ninguém se sente bem. Então, não faça com o outro aquilo que você não quer que seja feito com você. Essa é a dica de ouro. Essa é a dica de ouro. A gente pode encerrar então, pessoal? Bom, mais uma vez, né? A gente agradece a sua presença. A gente teve um bate-papo gostoso. Não veio muita gente, para esperar, mas aquilo que você mesmo falou é muito complicado. Apesar de vários pais terem falado para a gente que tinham interesse, até se inscreveram, mas realmente não puderam sair. Mas a palestra vai estar disponível, né, pelo nosso site. Ele já deixou o material comigo. Se alguém precisar desse material, quiser esse material, traz um pendrive que eu faço para vocês. Mais uma vez, eu te agradeço. Eu, né, e Manu, aqui da Peça Blue, por essa disponibilidade, gente. E uma salva de palmas para ele. Essas palestras são ministradas pela Polícia Federal e elas são gratuitas. Então, quem se interessar, professor, diretor, quer seja de escolas públicas, privadas, também de igrejas, associações, pode solicitá-las através do número 2137-4076. Eu vou repetir, 2137-4076, no horário de 8 da manhã até as 14 horas, que a gente vai ter o maior prazer em ir nessas locais para poder ministrar essas palestras.